A identificação de sintomas de transtorno de conduta na infância ou adolescência pode prevenir problemas muito graves na vida adulta. É muito importante que os profissionais de saúde e os professores sejam capacitados para reconhecer os sintomas dos problemas de conduta nas crianças e nos jovens. O mecanismo de ação e reação, ele faz parte do processo normal de aprendizagem da criança. Então a criança ela tem um comportamento e se ela consegue o que ela quer através desse comportamento, que pode até ser uma birra, a tendência vai ser repetir. Nesse caso, o problema ele pode não ser da criança, mas sim do ambiente onde ela está, que estimula esse comportamento dando ou atenção, ou enfim, o que a criança queria, ou seja, ela premia esse comportamento. É normal o adolescente questionar regras, costumes, desafiar o limite, porque é assim que ele vai testar a reação das pessoas e do ambiente que está em volta dele. E isso não necessariamente é um problema, ele se torna um problema quando a criança ou o adolescente, mesmo tendo consequências negativas desse comportamento, ou seja, ele não consegue aquilo que ele queria, ele não controla o comportamento, ele não consegue deixar de ser agressivo ou de ter uma postura inadequada. Os principais sintomas do transtorno de conduta são: note se a criança ou o adolescente frequentemente persegue, atormenta, ameaça ou intimida os outros. Crianças e adolescentes com transtorno de conduta podem iniciar brigas, agredindo fisicamente os colegas. Fique atento. Crianças ou adolescentes que foram ou são cruéis com pessoas ou animais, ferindo-os fisicamente, devem ser observados. Crianças ou adolescentes com transtorno de conduta têm dificuldade de seguir regras e cumprir acordos. Fique atento! Crianças e adolescentes que furtam objetos ou cometem roubo confrontando a vítima podem ter problemas de conduta. Saiba se a criança ou o adolescente já usou armas como paus, pedras, faca ou revólver. Crianças ou adolescentes com transtorno de conduta podem ter acessos de raiva e de birra. Saiba se a criança ou o adolescente já fugiu de casa ou se passa a noite fora, apesar da proibição dos pais. É importante saber se a criança ou o adolescente já cometeu atos de vandalismo, como incêndio, destruição de propriedade alheia, arrombamentos e invasões de casas, prédios ou carros. Perceba se a criança ou o adolescente mente ou engana com frequência. Importante! Para que se caracterize um diagnóstico de transtorno de conduta na criança ou no adolescente, são necessários vários sintomas. A presença de apenas um sintoma não configura um caso de transtorno de conduta. Diante de um problema de comportamento, a criança ela deve ser avaliada por um profissional da área, ou um psicólogo, um médico da família ou um psiquiatra.
Quanto mais cedo for feita essa avaliação, melhora o prognóstico e evita problemas mais graves no futuro. Muitas vezes é importante diferenciar se o problema é da criança ou se ela está reagindo a um ambiente inadequado. Nesse caso, atuar só com a criança, além de não resolver o problema, pode aumentar a agressividade dela porque ela pode se sentir injustiçada. O profissional que fizer a avaliação, é ele que vai determinar se a intervenção tem que ser feita em conjunto com a família e ou a escola. Caso os sintomas sejam leves, o profissional de saúde deve elaborar, em conjunto com a criança ou adolescente, a família e a escola, estratégias de intervenção. Nesse caso, algumas mudanças nas obrigações e responsabilidades da criança ou do adolescente devem ser consideradas. É importante nós descobrirmos o que a criança ela quer obter com aquele comportamento. Então, por exemplo, uma criança briguenta, ela pode achar que através desse comportamento ela tem o respeito dos amigos. Então, sabendo o que ela quer obter com aquele comportamento, a gente tem que ajudar a criança a desenvolver outras formas de ter aquilo que ela quer, sem precisar desse comportamento e dessa conduta negativa. E é muito importante que as pessoas em volta comecem a valorizar muito mais os comportamentos desejáveis do que os não desejáveis. Essa técnica a gente chama de reforço positivo. Ou seja, aos poucos, aquele respeito que ele quer, ele começa a obter com um comportamento que não é agressivo, que não é inadequado e muito lentamente ele deixa o comportamento indesejável porque não tem mais a recompensa que ele queria e começa então a ter essa mudança de comportamento. É muito importante também que os professores, os profissionais da saúde, eles estejam próximos da criança e mostrem o tempo todo que eles querem ajudá-la, que eles não estão ali para recriminá-la ou julgar o comportamento. Porque dessa forma os professores eles vão conseguir identificar o que a criança ganha com aquele comportamento e auxiliá-la a desenvolver outros recursos para conseguir o que ela quer, que é o que a gente chama de treino de habilidades sociais.